chamar o professor Ivan da Costa Max, que é o nosso cientista, o nosso pesquisador, que vai falar com vocês sobre esse tema. O Ivan, vocês viram pelo programa, ele é engenheiro eletrônico pelo ITA, mas não contente com isso, ele também se tornou um historiador. Ele trabalhou num dos mais importantes centros de pesquisa do Brasil, que é o COP, da Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e ele é professor visitante também, foi professor visitante do Historical Studies Committee da New School for Social Research de Nova York. Então, professor Ivan, os professores estão esperando a sua presença. Eu acho que vai ser uma conversa. As oficinas são informais, é um bate-papo. O professor Ivan vai falar aí por volta de 20, 25 minutos e a gente vai ter um tempinho no final para as perguntas e respostas. Muito obrigado, professor Ivan. Muito bem-vindo. Boa tarde a todos. E eu queria inicialmente dizer que, para mim, eu fico muito feliz, é uma satisfação e é também uma honra participar do encontro. E eu agradeço muito aos organizadores do encontro e também, especialmente, ao Paulo pelo convite e pela confiança, né? Eu vou falar com vocês sobre ciência básica, né? E preparei uns slides para facilitar a nossa comunicação e vou tentar falar rapidamente para ver se a gente tem algum tempo para as perguntas e de uma interação, embora eu vá ficar sempre disponível para vocês, caso a gente não consiga completar essa interação hoje, né? Eu queria começar chamando a atenção para um sociólogo americano chamado Robert Merton, que ele definiu uns critérios que eu acho que correspondem muito bem ao que as pessoas pensam quando elas pensam em ciência básica, né? Ele falou de ciência e ele definiu essas características aí de comunalismo, universalismo, atuação desinteressada e ceticismo organizado como espécie de maneiras de trabalhar que caracterizariam, né, o cientista e o fazer científico. Ele escreveu isso no final, e no final ele se tornou mais conhecido no pós-guerra, e era uma época, inclusive, de imenso prestígio, né, da ciência, uma vez que a guerra foi vencida, né, com essas inovações tipo o computador, a bomba atômica, e também os foguetes, né, o radar e os foguetes direcionados, que eram fatos da ciência. Por comunalismo, o Merton entendia que o conhecimento científico é um bem comum, é uma conquista que pertence à humanidade. Os cientistas renunciam à propriedade intelectual em troca de reconhecimento e estima. Para ele, o universalismo é que as verdades científicas seriam avaliadas em termos de critérios universais ou impessoais, e não influenciados por raça, classe, gênero, religião ou nacionalidade. A atuação desinteressada seria que o cientista não se submete a qualquer interesse egoísta e é movido exclusivamente pela busca da verdade. É imoral esconder informação que pode ser de grande importância para outros. O conhecimento científico é visto como um retorno do investimento feito pela sociedade. E, finalmente, o ceticismo organizado, para ele, é que todas as ideias no âmbito da ciência, né, precisam ser testadas e estão sujeitas ao escrutínio rigoroso e estruturado da comunidade, né? E, para ele, a ciência descobre verdades e leis que estão previamente dadas na natureza, né? E esse sociólogo teve imenso prestígio e teve muita influência, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa Ocidental, e junto com outras figuras, como Vannevar Bush, participaram desse movimento de um engrandecimento muito grande e, como nós vamos ver, idealizado, né, do fazer científico, né?
o que aconteceu do pós-guerra para o final do século XX? Houve um evento, ou melhor, uma série de eventos, uma série de estudos que criaram um evento muito importante que a gente poderia, de certa forma, dizer que foi a entrada da antropologia no laboratório. Quer dizer, a antropologia vinha sendo desenvolvida desde o século XIX para o homem branco, digamos assim, para os europeus estudarem os povos primitivos, né? E ela sempre estudou o outro. Mas, durante o século XX, ela começou a estudar também processos internos à cultura e a própria cultura ocidental. Mas sempre, inicialmente, eram os prisioneiros, os pobres, os doentes, os subalternos que a antropologia estudava. Na década de 70 para 80, a antropologia passou, digamos assim, a estudar pessoas ricas e poderosas, em especial os cientistas, né? E são 4. Depois houve muitos. Hoje a gente pode até brincar que um estudo de laboratório é como se fosse uma fábrica de tese de doutorado para um antropólogo, né? Você vai para o laboratório, estuda o laboratório e faz a tese. Mas naquela época, quer dizer, cerca de 50 anos atrás, foram 4 esses estudos que marcaram esse ponto de inflexão e que marcaram, e eu vou falar disso, marcaram uma mudança na ideia do que vem a ser o conhecimento científico. Infelizmente, só um desses 4 estudos tem um livro que está traduzido para o português, que é esse livro aí, A Vida do Laboratório, né? A Vida de Laboratório, escrito pelo Bruno Latour e pelo Steve Woolgar, né? O que os antropólogos faziam quando eles estudavam, ainda estudam, as tribos chamadas primitivos, né? Os povos primitivos fora da Europa e fora dos Estados Unidos, mas nos outros países, inclusive no Brasil, né? E na África e na Ásia. Assim, a gente poderia tentar passar a ideia, né? Eles chamam estudos etnográficos, passar a ideia desses estudos assim: o antropólogo chega na tribo e diz: o que você está fazendo? E o pajé responde: eu estou fazendo chover, né? E o antropólogo, ele toma nota dessa resposta e também toma nota obsessivamente de tudo que está acontecendo ali, tudo que ele fez. Então, ele, por exemplo, separou os homens, as mulheres e crianças em grupos diferentes, e eles pintaram seus corpos também com temas diferentes. Ele esperou uma certa fase da lua, ele organizou a coleta de certas plantas, eles fizeram uma fogueira e tocaram tambores com certos ritmos. Então, o antropólogo, nesse estudo etnográfico, ele toma nota, né? Além de tudo que ele ouviu, ele toma nota de tudo que ele viu, né? E isso seria o que o pajé está fazendo quando ele diz: eu estou fazendo chover, né? Na década de 70, 80, né, os antropólogos entraram no laboratório, né? E esse estudo, inclusive, que eu estou tomando aqui como um tanto caricaturalmente, mas sem fugir, né, a fidelidade do estudo, que é esse que está no livro que eu disse que está traduzido, Vida de Laboratório, e que é o estudo do Roger Guillemin, que depois ganhou o Prêmio Nobel. O antropólogo chega para o cientista e diz: o que você está fazendo? E aí o cientista diz: estou isolando a molécula do hormônio TRF. Ok, ele toma nota disso, mas ele fica ali no laboratório. São estudos caros, porque levam, às vezes, meses e, às vezes, até mais de ano. Ele fica no laboratório atento, né, a tudo que está acontecendo. E aí ele vê que esse cientista ele estava extremamente preocupado com a origem de uma geração de ratinhos que ele tinha encomendado num biotério. Os ratinhos chegaram
esses ratinhos foram sacrificados. Da hipófise dos ratinhos foi extraído um líquido. Esse líquido foi submetido a uma série de procedimentos mecânicos, como centrifugação, filtragem, decantação. Depois, partes desses líquidos foram introduzidos em equipamentos e os cientistas ficavam obsessivamente vendo quando que duas agulhas se cruzavam em frente a um papel milimetrado e tomavam nota do número que estava no papel. E depois eles se reuniam e tinham discussões acaloradas sobre o que aquilo significava e o que fazer a partir daquilo. E, às vezes, eles tinham até que encomendar novos equipamentos, porque eles tinham que fazer novas medidas, então eles tinham uma relação com a indústria. Eles também levavam muito em consideração o que os outros laboratórios estavam fazendo, porque eles tinham uma competição, né? O Guilhermin queria ganhar o prêmio Nobel e havia outros que estavam concorrendo para fazer uma descoberta, colocando entre aspas, semelhante. E então, depois de tudo isso, ele viu que o cientista encomendava uma nova geração de ratinhos e fazia aquilo novamente de novo. Depois de 2 anos, 3 anos, saía um artigo na Science sobre o isolamento da molécula do hormônio, né? O que esses estudos fizeram? Esses estudos mostraram os cientistas como pessoas, quer dizer, como homens e mulheres de carne e osso, e não como pessoas que fossem capazes de levar adiante, né, de colocar em cena aquele mundo idealizado, né, do Merton, aquele mundo em que aqueles valores eram puros, né? E então esses homens e mulheres eram como se fossem super-homens e super-mulheres que visavam somente a verdade e faziam somente o bem. E era como se fossem mocinhos, né? Da história, né? E esses estudos, quando eles mostram os cientistas como homens e mulheres de carne e osso, quer dizer, quando eles partem para analisar a ciência enquanto ela é feita, e não olhando só os resultados da ciência, só olhando o que aparece no final, quer dizer, só olhando a molécula do TRF, né? Mas como que se chegou naquela molécula e como que foram feitas uma série de opções no caminho que levaram àquela molécula, opções que poderiam ter sido outras, e opções que estavam eivadas por sentimentos humanos, né? De competição, de desafeto e de probabilidade de conseguir, por exemplo, financiamentos. Quer dizer, tudo isso era anotado nesses estudos etnográficos para mostrar como que a ciência é feita, né? E aí, com isso, aquela ideia de que o conhecimento científico é um bem comum, é uma conquista que pertence à humanidade e os cientistas renunciam à propriedade intelectual em troca de reconhecimento e estima, hoje, né, a gente vê, inclusive, com muito mais facilidade do que se via há 50 anos atrás, né, e mais ainda, né, com mais facilidade do que se via logo no pós-guerra, uma parte cada vez maior dos cientistas são trabalhadores em empresas ou instituições que rapidamente requerem patentes dos resultados, né? Os cientistas acumulam, mesmo os professores universitários, em laboratórios universitários, eles acumulam artigos em revista como bens privados que lhes rendem retornos em suas carreiras universitárias. Quer dizer, não é uma coisa feita pelo ideal do bem da humanidade e não é uma coisa... inclusive, a palavra inicial do Merton era comunismo, né? Depois mudou para comunalismo. Não é uma coisa que a ciência seja um bem comum, um bem para todos, tá? O universalismo, né? Que o Merton dizia que as verdades são avaliadas em termos de critérios universais ou impessoais e não influenciados por raça, classe, gênero, religião ou nacionalidade, né?
os estudos etnográficos mostram, de uma maneira muito robusta, né, que a ciência se dirige para os problemas de quem pode pagar pelo conhecimento. Né? Um exemplo eloquente é o das chamadas doenças negligenciadas, isto é, doenças de pobre, sobre as quais não se desenvolve conhecimento científico. Né? Eu não resisto a não comentar aqui um comentário de um ex-presidente, CEO da Pfizer, dizendo que não valia a pena desenvolver vacinas para quem não pudesse pagar. Né? A atuação desinteressada, quer dizer, que o cientista não se submete a qualquer interesse egoísta, né, e é movido exclusivamente pela busca da verdade, que ele não esconde informação, tudo isso cai por terra quando você olha, né, quando você participa da vida do laboratório. Não é isso que está acontecendo lá. Né? Pelo contrário, né, é um ambiente competitivo, em que, cheio de valores e de emoções e de preconceitos, inclusive. Né? Então, além da proliferação de situações em que a abertura de informações é rigorosamente controlada, né? O MIT, por exemplo, patenteou um ratinho, né? No caso do Guilherme, havia muito o começo, né? A preocupação com o pedigree dos ratinhos. O MIT patenteou o resultado, né? Patenteou um objeto que é o ratinho, a cobaia. Né? Então, essa informação é rigorosamente controlada. Né? O sistema é muito mais competitivo do que cooperativo, tanto entre as empresas e as demais instituições, como entre também os próprios indivíduos. Né? E o ceticismo organizado, quer dizer, o fato de que todas as ideias precisam ser testadas e estão sujeitas ao escrutínio rigoroso e estruturado da comunidade, né? Também isso não é um procedimento puro, né, em busca de uma verdade. Esse procedimento, e isso é uma coisa também que os estudos dos laboratórios mostraram muito, que é uma coisa que numa outra linguagem se chamaria a relatividade, né, da verdade científica. A verdade científica não deixa de ser verdade. Tá? Os estudos de laboratório não fazem um discurso contra a ciência, de maneira nenhuma, né? Mas eles mostram claramente que os conhecimentos científicos valem em certos enquadramentos. E esses estudos mostraram também que, ao longo desse processo de testes e novos testes para se tornar robusta uma afirmação científica, né, existem muitas decisões. E essas decisões são oportunidades de se questionar o conhecimento científico. E nem todo mundo faz isso para o bem. Você tem aí os que, inclusive, agora ficaram muito conhecidos, né? Os mercadores da dúvida. Então, se você tem recursos, por exemplo, a indústria do tabaco, durante mais de 2 décadas, ela questionou as afirmações científicas robustas, testadas, né, e verdadeiras, num enquadramento, de que o tabaco estava ligado ao câncer de pulmão. Né? Mas, como eles tinham muito recurso, eles têm muito dinheiro, cada artigo que sai mostrando isso, eles podem ir lá e botar o dedo na ferida do artigo, dizer, aqui, nesse ponto, você decidiu pedir essa medida, mas você podia ter pedido outra. E se você pedisse essa outra medida, o seu resultado seria diferente. Então, ele abre, né, no vocabulário aí da antropologia da ciência, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência, da história da ciência, ele abre a caixa preta de um conhecimento científico. Quer dizer, quando um conhecimento científico está estabilizado, né, ele não é mais questionado e nem precisa necessariamente ser, mas ele sempre pode ser. E então ele abre isso. Eu não estou falando aqui desses dúvidas ou negacionismos mais toscos, como a Terra ser quadrada, coisas desse tipo. Tá? Então, esses estudos
eles transformaram a ideia do que vem a ser a ciência e o conhecimento científico e como ele é feito. Eu vou passar rapidamente, que eu estou chegando aqui nos 20 minutos, né? Essa ideia mertoniana, né? Essa ideia idealizada, né? Da ciência pura, né? E que é muito associada à ciência básica, ela é também ela é aproveitada, né? Politicamente. Tem essa figura aí, é uma clássica figura, né? E porque os cientistas de ciência básica dizem que ele só faz ciência básica, tipo assim, eu só trabalho pelo bem da humanidade. E isso é ironizado aí nessa figura, né? Que associa, e é uma ousadia metafórica, né? A ciência básica à invenção da roda, né? Em que ele apresenta a roda para outros, né? E houve casos semelhantes ao longo da história da ciência. Por exemplo, Faraday, né? Foi questionado sobre a questão da eletricidade e consta que ele falou a um funcionário, né? Ou um dirigente que não entendia, quer dizer, para que serve isso? Porque ele mostrava atração, quase como se fosse brinquedo, atração elétrica entre corpos e cabelo, quando você passa o pente no cabelo. E ele disse assim, senhor, daqui a 50 anos o senhor vai estar cobrando impostos sobre isso, né? Falando da eletricidade. Então, não é também assim a manutenção de uma certa ideia idealizada de ciência básica não é uma completa ingenuidade, né? E aí, para considerar, assim, para finalizar e dar algum tempo para as perguntas, desculpe, os estudos de laboratório mostraram que não há diferença epistemológica, né? Quer dizer, do ponto de vista da teoria do conhecimento científico moderno, né? Entre ciência básica e ciência aplicada, né? Também, inspirando-nos em Michel Foucault, nós podemos, e aí é o meu convite a vocês, né? Nós podemos nos aproximar da ciência básica como um dispositivo. Isto é, o que é um dispositivo? Uma configuração específica em que se entrelaçam domínios do saber e de modalidades de exercício do poder, que satisfaz uma demanda em um momento histórico, né? E, finalmente, né, quem ganha perguntas que se podem fazer quando a gente pensa na ciência básica como o dispositivo. Quer dizer, um dispositivo, ele age, ele faz coisas, e ele normalmente ele existe porque existe uma demanda para ele. Quer dizer, há pessoas que estão interessadas no dispositivo, positivamente ou negativamente. Quem ganha com a ciência básica? Ciência básica é ciência para quem, com quem e para quê. O dispositivo ciência básica faz com que decisões referentes a financiamentos de pesquisa, decididos em arenas políticas, possam aparecer e ser defendidas como decisões técnicas, né? Então, em termos de política pública, um governo, um agente, uma agência governamental ou até uma empresa vai dizer eu financio isso porque é ciência básica, ou então eu não financio isso porque é ciência básica, e esconde atrás de uma certa definição idealizada de ciência básica, como ali ela é um reduto que ela esconde a decisão política como se fosse uma decisão técnica, tá? Então, muito obrigado, e eu estou à disposição. Usei um pouco mais de 20 minutos, que tinha pensado, são 23 minutos, então nós temos aí ainda um tempinho para perguntas que eu terei muita satisfação em responder. Muito obrigado, professor Ivan. Eu acho que foi uma visão bacana, porque, na verdade, pessoal, a gente tem duas referências importantes, né, para trabalhar sobre os temas da Unesco. Um é a própria documentação da Unesco. Aí vocês já receberam e vão receber várias vezes ainda os links de acesso para a página onde esses temas estão apresentados. Mas é muito importante a gente procurar perspectivas, formas de análise, formas de compreensão dos temas que tragam para a nossa realidade e possam ajudar o trabalho em sala de aula. E é isso que o professor Ivan trouxe para a gente. Tem uma pergunta aqui, que eu estou lendo pelo celular,
da Rosana de Lima, do Colégio da Luz, né? Até que ponto a ciência pós-Covid-19 se afastou da ideia da ciência como um bem comum? São os governos ou a ciência do ponto de vista empresarial que tem contribuído para o surgimento de variantes, por exemplo, como a Ômicron? Olha, eu acho que as variantes vêm de condições muito estranhas que nós colocamos, digamos, os humanos, colocamos em cena no planeta. Quer dizer, quando você passa de uma criação de, por exemplo, também novamente num exemplo um tanto caricatural, mas não menos verdadeiro, quando você passa de uma criação de aves ou de galinhas, né? Num quintal, ou em que cada galinha tem um certo espaço, e você passa por um galpão onde você acumula ali 500 mil de frangos que existem durante um número pequeno de dias, né? E que são alimentados por hormônios, e que tem um dia artificializado, porque 24 horas é muito tempo, e eles vivem um certo número de dias, é melhor que eles tenham, pelo metabolismo, quer dizer, se modifique o metabolismo do frango e que eles tenham um dia de 18 horas, com iluminação e escuridão. Quando você faz uma coisa dessa, é claro que você está intuitivamente, digamos assim, aumentando muito o risco de novas cepas, de novas, no caso aí, de novos vírus, né? E isso é só um exemplo assim, dessas condições extremas em que o planeta foi submetido, ou está sendo submetido. Quanto ao afastamento da ciência, existem muitas soluções, né? E se você for um europeu, né, um homem branco, você vai, com razão, e não há nenhum motivo para se rejeitar isso, procurar soluções com a ciência. Mas se você não for um homem branco europeu, euro-americano, né, e notem, a maior parte da população do planeta, embora o modo de existência europeu tenha se espalhado por todo o planeta, não é a maior parte não são brancos, né? Se você não for, você não tem necessariamente, não precisa rejeitar, mas você não tem necessariamente que ter que se ater à ciência, porque existem soluções para os grandes problemas que simplesmente não são científicas. Já tem, ou melhor, que já se tem conhecimento científico para implementar as soluções. Elas são difíceis politicamente porque elas vão exigir, né, grandes mobilizações, né, no modo de vida das pessoas. Bom, chegamos ao final, a gente já está com a Altaci, que vai fazer a nossa próxima oficina esperando a entrada. Eu queria muito agradecer ao professor Ivan e estimular vocês a mandarem perguntas pelo chat, mesmo que a gente não possa responder agora, e a gente se compromete depois a encaminhar para o professor Ivan, que estava particularmente interessado nas dúvidas que iam surgir, que a palestra dele ia suscitar. E nós teremos outras oportunidades de tratar desse tema, a gente está só começando. Então, foi um ótimo início. Muito obrigado, professor Ivan. Quero agradecer em nome da Rede Nacional das Escolas Associadas. Eu que agradeço a você, a organização e a todos os ouvintes. Muito obrigado.